Estamos de volta, o nosso bate-papo de hoje é sobre gestão. Está aqui com a gente Luizão Goulart, ex-prefeito de Pinhais, autor do livro 94 Maneiras de Fazer um Governo Eficiente. Já falamos um pouco sobre alguns aspectos do livro e eu quero perguntar, Luizão, para você, autor desse livro, que além de político, é também para gestores, pessoas que têm aí um cargo de liderança e que precisa estar ali na cabeceira, sempre olhar, dar uma olhada. É bom também para essas pessoas que, de certa forma, gerem algo sem ser necessariamente político. Eu acredito que o livro, ele contribua, porque ele relata uma experiência, né? Não tem a pretensão de ensinar as pessoas a fazer as coisas, relata uma experiência. Assim como quando a gente, na prefeitura, vai buscar uma experiência em um outro município sobre determinada área que a gente considera importante para ver se dá certo na nossa cidade, eu acredito que o livro pode ser uma inspiração. As pessoas podem estar administrando uma cidade. Eu vou dar uma olhada aqui, ver se do jeito que eu estou fazendo é muito diferente, ou é parecido, ou se tem alguma coisa para mim servir de útil. Então, tanto serve para administrador, serve de repente para um vereador, para ele poder fazer o seu trabalho mais eficiente, para ele dizer, opa, aqui a prefeitura não está fazendo desse jeito deu certo lá, de repente pode dar certo aqui. Serve para um funcionário público, por exemplo, para ele se inspirar, de repente ir lá conhecer alguma experiência nossa da prefeitura, como muitos têm vindo em Pinhais para saber como é que a gente faz, né, a escola em tempo integral, por exemplo, como é que a gente faz o nosso sistema de compras e licitações, como é que a gente faz o nosso departamento de tecnologia, como é que funciona, né, porque a gente modernizou muito a nossa administração. Então, o livro ele serve para isso, para dar, de repente, algumas dicas, né, serve, por exemplo, o cidadão que é administrado, ele vai olhar no livro e falar assim, bom, mas a minha cidade podia ser, porque hoje com as audiências públicas, né, as pessoas têm muito mais espaço de participação. De repente um eleitor, né, um munícipe de uma determinada cidade, ele pode pegar o livro e pode sugerir algumas coisas, né? Pode sugerir, pode questionar, pode falar, mas por que aqui não faz assim? De repente pode o administrador ter algo diferente, que funcione também, porque todas as prefeituras, o sistema de administração é mais ou menos semelhante, né? Porque estamos submetidos às mesmas regras, mas existem formas diferentes de fazer. Então o livro ele vai ser sempre útil, até para um adversário nosso, né? Para de repente ver aqui, mas aqui fez assim, até para nos questionar, para a gente até poder se posicionar. O que eu posso dizer é que a experiência que está registrada nesse livro, ela é uma experiência real e que em Pinhais deu um ótimo resultado. Agora, Luizão, indo mais para um aspecto político, eu queria saber do senhor justamente sobre os meses que antecederam. O brasileiro passou por alguns episódios aí recentes, né, na história aí brasileira, que mostrou um pouco mais sobre o papel do Congresso, um pouco mais sobre o papel de um deputado federal, de pessoas que foram votar ao vivo, transmissões em várias redes nacionais, em que as pessoas puderam exatamente e ter mais, né, as que não tinham, sobre o papel de deputados federais em Congresso, senadores principalmente. O senhor acredita que nessas eleições, nas próximas eleições, estaremos mais aptos a saber o que faz determinadas funções que antes o brasileiro poderia não saber? Eu acho que nesses períodos que antecede esse momento agora e o que estamos passando, eu acho que nunca a atividade política foi tão exposta, né? Foi tão exposta de todas as maneiras, né? Aí, claro, se determinado meio de comunicação foi mais tendencioso, menos tendencioso, o que a gente pode confirmar é que a exposição ela é diária e ela é abrangente, né? Então, e isso cria para o eleitor um pouco mais de esperteza, para ele saber, né, o resultado do seu voto no que pode dar, e também cria muita descrença, né? Nós estamos vendo aí uma população muito descrente com a política, né? Eu todo dia encontro pessoas que estão decepcionadas. As últimas pesquisas demonstram aí a quantidade de pessoas que pretendem anular o voto, né? Não votar em ninguém. Então, essa eleição vai mostrar, né,
vai ser o resultado de toda essa exposição. E eu espero realmente que seja um resultado assim, que construa algo diferente, né? A gente sabe que a quantidade de reconduzido aos cargos é muito grande e ainda vai ser, né? Tanto deputados estaduais, federais, senadores e governadores e presidentes. Então, o cenário está bastante aberto, por exemplo, a presidente da República, ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer, até pelos últimos acontecimentos aí com a prisão do Lula, que é líder nas pesquisas, está na cadeia, continua líder nas pesquisas, e muita gente tentando despontar, mas não apareceu assim alguém que possa canalizar esse sentimento do povo brasileiro, dizer, eu sou o estadista que sei apresentar uma proposta convincente para o Brasil, porque a gente vê muitos candidatos que só sabem falar mal dos outros, né? Não tem uma proposta, um plano de governo? E muita gente cresceu, tanto deputados estaduais, deputados federais, governador, presidente, cresceram, ocuparam espaço falando mal dos outros. Falando mal do PT, falando mal do Lula, falando mal desse, falando mal daquele. Isso não constrói. Né? Eu procurei sempre fazer a minha política apresentando algo diferente, aquilo que é possível fazer, por exemplo, agora lançando um livro, né? Mostrando algo que a gente fez, como que a gente pode contribuir para uma cidade melhor, para um país melhor, né? Eu acredito nas coisas construtivas, nas coisas positivas. Então, enquanto tiver candidatos querendo crescer, aparecer, subir nas pesquisas falando mal dos outros, eu não vejo muito resultado nisso, sabe? Então, eu espero realmente, está muito indefinido o quadro, em geral, né? Está muito indefinido, mas eu acredito ainda que... E outra, o eleitor é muito perspicaz, é muito esperto, né? Bobo do candidato que pensa que vai ludibriar o eleitor. Ele até o eleitor mais simplesinho, ele consegue perceber. Ele pode não entender muito de política, ele pode não entender muito de administração, mas ele entende muito bem quando ele está sendo enganado ou alguém quer passar ele para trás, ludibriar o eleitor. Isso ele entende muito bem. Luizão, o senhor falou em descrença. O que faz hoje um político? Qual esse cenário político que a gente está aí há meses das eleições para que consiga garantir novamente, resgatar esse convívio que o brasileiro tem que ter mediante ainda mais com a política? Há como fazer isso há meses antes das eleições? O que pode mudar até lá? Olha, o eleitor, ele, como eu disse, ele está muito esperto. Então, difícil pro eleitor, ele identificar e separar o que é teatro e o que é realidade, o que é fantasia, né? Porque, claro, muitos políticos fantasiam bastante. Aparece maravilhoso, gente que vai mudar o mundo, vai ser o salvador da pátria, mas isso tem muito de maquiagem, né? Difícil é separar da realidade. Então, eu acho que vai ter sucesso nessa eleição quem tem um passado, quem tem um histórico, quem já contribuiu, tem o que mostrar. Vai ser muito difícil alguém sair do nada e dizer assim, eu vou fazer, vou acontecer. O eleitor está muito desconfiado porque ele já foi passado para trás muitas vezes, já se decepcionou muito. Então, eu acredito que vai ter sucesso nessa eleição e eu espero que seja assim realmente. Quem tem bagagem, quem tem conteúdo, quem tem o que mostrar, para poder passar essa confiança para o eleitor. Eu acredito que esse é o resultado. O período é curto, mas assim, as coisas não se acabam só na eleição, né? As coisas já vêm acontecendo, então, de um jeito ou do outro, a população conhece quem é quem, sabe quem está falando a verdade, sabe quem está falando a mentira, sabe quem só fala mal dos outros e sabe quem tem algo para contribuir. Luizão, para a gente finalizar esse aspecto político, eu queria saber do senhor se os eleitores precisam pesquisar e como fazer hoje com a internet, com meios de comunicação, qual a melhor forma do eleitor saber um pouco mais sobre aquela intenção de voto, quem ele está pesquisando um pouco mais. O senhor falou sobre experiência, isso também é fundamental. Há como ele pesquisar bem? Hoje, mais do que nunca, Elisângela, o eleitor tem muitos meios para ele buscar informação. Ele não precisa só estar num canal de televisão, ou só na televisão, ou só no rádio. Ele pode entrar na internet, na época da internet, agora nessa era tecnológica, você pode buscar informações diversas, conhecer o passado, entrar, saber o histórico e buscar as informações que ele precisa para tomar uma boa decisão. Hoje o eleitor tem muitos meios
para poder separar muito bem o que é fantasia da realidade. A gente faz de novo mais uma pausa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre quem é o Luizão Goulart, quem é essa figura que a gente tanto conhece, mas lá aquela figura que talvez alguns ainda não conheçam. Claro, eu também vou descobrir um pouco mais, então fique com a gente.